Bem-vindo, querido aluno, querida aluna. Esta é a nossa última aula do módulo de Direito Constitucional Aplicado. Nesta aula, ainda na linha de direitos fundamentais, estudaremos os argumentos favoráveis e contrários a respeito da judicialização dos direitos fundamentais. Trata-se de tema sempre muito relevante que envolve a possibilidade ou não, segundo os posicionamentos críticos, do Poder Judiciário atuar democraticamente para determinar ou rever políticas de implementação de direitos fundamentais. A judicialização dos direitos fundamentais decorre da previsão constitucional de que tais direitos possuem aplicabilidade imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º, que assim disciplina: os direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata. Bem como compreende a noção de legitimidade democrática dos órgãos jurisdicionais para rever as normas produzidas pelos órgãos legislativos e a possibilidade de controle dos atos administrativos, quanto são ineficientes ou omissos. Veja esta imagem. Reflita um pouco a respeito desta imagem. O que lhe parece? Uma situação comum na sociedade brasileira contemporânea? Sabemos que os direitos estão lindamente previstos em nossa Constituição e está na moda, na mídia, invocar a Constituição. Mas vive-se com muita dificuldade de conquistá-los. Quanta disparidade, não? Isto é o que os constitucionalistas chamam de crise de efetividade. Na sociedade brasileira, é possível perceber todos os dias verdadeira crise de efetividade dos direitos fundamentais. Dou exemplos: hospitais públicos sucateados, medicamentos em falta nas farmácias do governo, programas habitacionais que atendem a determinada parcela da população apenas, escolas sem infraestrutura, sem merenda, sem professor, insegurança pública, restrição nas liberdades diante justamente destas inseguranças. Ou seja, esta crise de efetividade representa um descompasso entre necessidades populares e a capacidade do Estado concretizar tais direitos, ao menos em níveis mínimos e igualitários, em qualidade aceitável para toda a população. Em razão desta crise de efetividade enfrentada pelos direitos fundamentais, é que não se pode afastar a possibilidade do Judiciário atuar concretizando aqueles direitos previstos no texto constitucional, determinando tanto a garantia individual de bens e serviços, quanto a adoção de políticas públicas, pois é o Judiciário garantidor da força normativa da Constituição. Tal possibilidade decorre da atual configuração do Estado democrático de direito, que tem o Poder Judiciário como um protagonista e responsável pela harmonização das estruturas estatais, pela concretização dos direitos fundamentais, pela preservação da dignidade humana e, principalmente, pela consecução da força normativa da Constituição. Hoje, é inimaginável tê-lo como um poder passivo às necessidades sociais cambiantes. Ainda mais quando se trata de concretizar direitos fundamentais previstos no texto constitucional. Continue acompanhando comigo. Pare alguns segundos e olhe esta outra imagem. O que lhe parece? Alguém procurando a saída de um labirinto? É isso mesmo.
Hoje, o Poder Judiciário encontra-se num grande labirinto de casos complexos e difíceis, envolvendo os direitos fundamentais. A solução não é fácil. Pode não haver apenas uma resposta jurídica para o problema. Assim como a decisão pode representar, por um lado, a realocação de recursos públicos, o que alguns autores chamam da teoria do cobertor curto, ou a proteção da vida de uma pessoa. Como diz Gustavo Amaral, as decisões judiciais representam escolhas e estas escolhas são sempre trágicas. A atuação do Poder Judiciário na implementação dos direitos fundamentais envolve uma série de complexidades, pois são os direitos fundamentais complexos. Ou, como falamos na aula específica sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, são eles multifuncionais. Você pode estar me perguntando o que isso significa. Os direitos fundamentais em geral compreendem uma esfera individual e uma esfera coletiva. A esfera individual está ligada à autonomia do indivíduo e à proteção de sua dignidade. É um espaço de não intervenção do Estado e dos demais particulares nas escolhas individuais. Ao passo que a esfera coletiva está relacionada com ações que devem ser empreendidas pelo Estado ou por particulares para a garantia dos direitos fundamentais. Vou exemplificar com um direito de liberdade e um direito social. O primeiro exemplo, a liberdade de locomoção. A princípio, é direito de esfera individual, ligado à autonomia de ir, vir e permanecer, onde o indivíduo queira. Mas para que seja possível, o Estado necessariamente precisa legislar sobre trânsito, organizar ações de segurança pública, portanto exigem atuação. O segundo exemplo que podemos usar é o caso do direito social à saúde. Por um lado, é indispensável a existência de políticas públicas governamentais para que a maior quantidade possível de pessoas possa ser garantida e diminuam as doenças, epidemias, entre outros. Ou seja, tem uma preocupação com a solidariedade social. Por outro lado, visa assegurar uma vida com dignidade, de maneira que as particularidades orgânicas, como um medicamento ou um tratamento específico, também devem ser garantidos. Mas, embora o aplicador dos direitos fundamentais se depare sempre com estas complexidades ao aplicar os direitos fundamentais, é ela mais problemática quanto aos direitos de segunda geração, os direitos sociais, pois demandam um maior investimento, um maior gasto público para reduzir estas desigualdades sociais e assegurar uma vida digna e o pleno desenvolvimento da personalidade. Em outras palavras, a sua complexidade decorre do fato de que tais direitos visam alcançar a liberdade e a igualdade real entre os indivíduos, sem deixar de proteger a dignidade humana. Nesse dilema, a judicialização de direitos fundamentais enfrenta dificuldades para adequar a garantia das prestações necessárias para a manutenção da vida digna e com qualidade para cada cidadão e a distribuição coletiva dos demais direitos. Compreendeu? Se ainda não, complementarmente, continue me acompanhando. Assim, são 3 situações a serem analisadas em um caso concreto de crise de efetividade dos direitos fundamentais. Uma, em que há previsão de um direito fundamental
e a administração pública prevê a sua concretização por meio de políticas governamentais, mas não as implementa, ou as implementa, mas de forma deficitária. E outra, em que há previsão do direito fundamental, porém os poderes públicos sequer os concretiza, ou seja, são absolutamente omissos. Para a concretização dos direitos fundamentais, se torna necessário planejamento público. O planejamento público é realizado, se concretiza, por meio da criação de políticas públicas. A criação de políticas públicas é juízo de conveniência e oportunidade dos administradores, que determinam o meio e a forma como os recursos públicos serão investidos para que o Estado cumpra fins sociais. No Brasil, a crise de efetividade que comentei com vocês no início desta aula é mais sentida especialmente pelo fato de que as esferas administrativas e legislativas muitas vezes não dão conta de efetivar plenamente os direitos fundamentais, havendo a tal crise de efetividade pela morosidade ou omissão na edição das leis, bem como pela limitação orçamentária ou pela eleição de outras prioridades pela administração. Prioridades estas que muitas vezes é política e não da população. Percebam o problema do descompasso. Quando a administração pública prevê a concretização do direito fundamental por meio de políticas governamentais, mas não as implementa, não se está diante de um caso difícil, que demanda uma maior cautela do Poder Judiciário. A sua atuação se restringirá a aplicar uma regra já estabelecida pelo próprio poder público, mas agora para um caso concreto. Tratando-se de um controle da execução e implementação dos direitos fundamentais. A decisão implica em condenar em uma obrigação de fazer ou numa execução de um plano já criado. Contudo, é na segunda e terceira hipótese que surgem as maiores controvérsias quanto ao grau de interferência e definição das políticas públicas pelo Poder Judiciário. Continuando, o arranjo institucional dos Estados democráticos de direito está redesenhado, pois deixamos de falar em absoluta separação dos poderes para nos referirmos a uma interdependência ou autocontrole entre os poderes. E dentro desta perspectiva, o Poder Judiciário pode ser um poder contramajoritário. O que é isso? Você pode me perguntar. É o Poder Judiciário garantidor da Constituição e, como tal, defende a supremacia dos valores constitucionais sobre as escolhas realizadas pela maioria, legislativa ou administrativamente, inclusive no que se refere à implementação e concretização dos direitos fundamentais. Para a concretização dos direitos fundamentais, é preciso uma somatória de esforços dos órgãos e poderes estatais, na qual o legislativo participa regulamentando os direitos, o executivo cria e implementa política pública com a prestação do serviço público, e o judiciário como garantidor da efetivação de tais direitos. É meu dever alertar você que o judiciário não possui competência para fixar as políticas públicas amplamente. Nem pode o magistrado impor sua convicção política, devendo existir uma coexistência harmônica da dignidade, da separação dos poderes e do princípio majoritário, para que a eficácia jurídica dos direitos fundamentais esteja protegida, ao menos no mínimo existencial.
Nessa perspectiva, o judiciário não se sobrepõe ao legislativo e ao executivo, mas atua como um garantidor de um mínimo para a realização do Estado social, cumprindo e garantindo o papel de proteger e concretizar o contido no texto constitucional. Ao apreciar um caso concreto, o juiz não poderá deixar de considerar as ações e medidas já adotadas pelo poder público, que é aquele critério que comentei de conveniência e oportunidade, condenando a cumprir aquelas políticas públicas que por eles já estão criadas, mas que por algum motivo não é efetivada. E quando se tratar de omissões legislativas ou ineficácia administrativa, o juiz deverá e será criador de políticas sociais para a resolução daquele caso concreto específico. Entretanto, não se admite a ideia de que por decidir uma determinada demanda individual, automaticamente essa medida seja estendida a toda a coletividade, em que pese tal decisão deva servir como um alerta para os administradores públicos reverem as suas prioridades na alocação dos recursos, quando esse tipo de medida é reiteradamente concedida. Destaco para você, querido aluno, querida aluna, que este tema da judicialização pode render ainda maiores debates, especialmente em termos de racionalização da atuação. Assim, recomendo que façam uma leitura atenta ao item 12 do material de apoio, pois elenco pelo menos 6 critérios de racionalidade da decisão judicial. Bons estudos e até um próximo encontro!